Bem-vindo à terceira aula do curso online de planejadores. Hoje vamos falar sobre indicadores de manutenção. Vou citar alguns indicadores principais utilizados no dia a dia e vou explicá-los. O primeiro deles é o indicador de backlog. Primeiro vou explicar o que vem a ser esse backlog. Popularmente a gente chama de backlog o número de pendências que estão em nosso sistema ou arquivamento aguardando execução. E como que ele é calculado? Pegamos o número de HH necessário para realizar todos os serviços pendentes nessa carteira, dividimos pelo HH médio que temos diário e vamos verificar a quantidade de dias que gastamos para realizar ali todas essas pendências que estão no sistema. Então, de uma maneira simples, backlog é a relação entre o tempo estimado para fazer um serviço e aquilo que eu tenho disponível em mão de obra. O que esse índice fala para a gente? Primeiro, esse indicador com um backlog muito alto, ele mostra que algumas vezes ou está faltando recurso de mão de obra ou recursos especiais para executar o serviço. Um bom exemplo, imagina só, o backlog tolerável, ele gira de 15 a 20 dias, e você tem no seu setor 60 dias de backlog. 60 dias de backlog já te mostra ali, entre as opções ali, que talvez você tenha um quadro insuficiente para executar as demandas da área. Uma coisa importante a se definir quando for definir ali o cálculo de backlog é o percentual de perda. Então, que nem citado aqui, de 15 a 20% é considerado perdas aí no processo aí, e a gente tem que desconsiderar. Ou seja, fazer ali, se eu tenho 80 HH, com apenas 80% do meu HH, esse cálculo de backlog, que aí eu vou ter um número mais acertado de tempo necessário para executar todas as pendências que estão no sistema. Esse indicador é muito importante. Um backlog baixo indica também, algumas vezes, que o recurso disponível de mão de obra no local está acima do necessário. Isso dá uma margem para relocar para áreas onde o backlog pode estar alto e faltando HH. Então, vou faço um remanejo da mão de obra e equilibro esses recursos. O segundo indicador muito importante é o MTBF, que a gente chama de tempo médio entre falhas. O que ele é? Ele é a média dos tempos aí de uma falha ao início da outra falha. Como que ele é calculado? Primeiro, TOPT, que é o tempo de operação total da máquina. Por exemplo, uma máquina gira em torno de 24 horas por dia operando, menos o tempo parado de máquina. Digamos que, por causa de duas manutenções, tive total aí de 10 horas paradas. Tem aqui, no nosso exemplo, eu citei que é o somatório de tempos que ficou parado. Então, 24 menos 10, 14 horas. E o número de falhas que ocorreram. Se foram duas falhas, então 14 dividido por 2, 7 horas. O que isso quer dizer para a gente? Mostra que a cada 7 horas que essa máquina está operando, está acontecendo uma falha. Uma coisa que não é muito normal, né? E, no caso de números iguais a esse, já vamos atuar em ações preventivas para melhorar esse número. Ele serve para determinar também a média de tempos de funcionamento de cada item. Então, por exemplo, estou ali operando com o item ali, em média 7 horas por dia, depois tem uma falha. Eu já tenho que automaticamente criar planos preventivos para evitar que essas falhas ocorram. Lembrando que, voltando no anterior, o número de falhas é apenas corretiva. Aquilo que está previsto como preventivo, que foi programado, isso não é considerado no cálculo de tempo médio entre falhas. A maneira, como citei anteriormente, mais eficaz de elevar isso é através de planos de manutenção. Vamos fazer planos preventivos, verificando condições do equipamento ali, de maneira que antecipamos essas falhas aí e não deixamos acontecer corretivo. Com isso a gente vai elevar o tempo médio entre falhas. Claro que, o que eu sempre falo, metas nunca são atingidas de uma vez ali, são passo a passo. Por exemplo, estou com 7 horas
de tempo médio entre falhas. Vou tentar aumentar isso para 9, depois para 10, 14 e aí em diante. Terceiro indicador, tempo médio de reparo. Como que ele é calculado? Então, primeiro, total de horas trabalhadas em ordens de serviço. Vou verificar todo o tempo que eu gastei naquelas ordens lá para executar aqueles reparos corretivos que executamos no exemplo anteriormente ali. Vou dividir pelo número de OS e vou achar. Por exemplo, tive 10 horas de manutenção e 5 ordens de serviço. Meu tempo médio para reparo, 2 horas. Vou verificar junto ao histórico e verificar se esse número é um número otimizado ou não. Se for um número que está com horas altas aí para manutenção, vou verificar padrões de processos e maneiras para minimizar esse tempo gasto. Um outro indicador bacana é o giro de estoque. Aqui está falando de total de reais utilizados no ano dividido pelo valor do estoque. Uma maneira mais fácil de fazer esse cálculo é o seguinte, verificar quantos itens que saíram num período X do ano. Por exemplo, tive 100 peças em 10 meses. Meu giro de estoque é uma peça a cada 10 peças a cada 10 meses, a cada mês ali, sendo o giro de estoque. Não justifica eu ter um estoque maior do que isso. Se meu consumo é 10 peças e eu consumo 10 peças a cada mês, esse é um número otimizado para o estoque. E esse indicador, ele te mostra aí itens que estão no estoque há muito tempo, sem giro, que são itens que podem ser retirados de estoque, aqueles que têm um giro muito rápido, que são considerados itens, na maioria das vezes, criticidade A, que tem que ter no estoque, porque gira rapidamente, que nele, no caso do exemplo, 10 itens saindo em um mês. Então, eu tenho que ter, no mínimo, um estoque disponível aí de 10 itens no mês, para não ficar sem material em estoque. Um indicador importante também é o cumprimento de planos de manutenção, que a gente chama de AMS, Aderência e Manutenção Sistemática. O que ele é? Ele pega o total de tarefas realizadas de planos, divide pelo total programado e vamos achar um indicador. O que é a importância desse indicador? Planos são o que vai evitar que aconteçam corretivos aí não planejadas na nossa manutenção. Se eu não executo eles, vai ter a chance enorme de ter corretivos. Além disso, planos de inspeções também possibilitam que antecipamos falhas. Prepare todos os recursos de uma maneira que faça a atividade otimizada de uma maneira correta. Um outro indicador bem importante é o custo de materiais. Não adianta eu ter um cumprimento de aderência e manutenção alto e de plano se eu tenho um custo elevadíssimo. Ou seja, manutenção já não é considerada uma área produtiva, que gera dinheiro para a empresa. Somos uma área estratégica, mas geramos gastos. Então, esse índice é o seguinte, todo ano a empresa terá um orçamento direcionado para a manutenção, que é o valor que temos que atingir no ano. Se esse valor estoura, temos que tirar parte desse valor do lucro, porque não é uma coisa orçada. Então, essa aderência de custo de materiais ali, ele é um fator importante a se observar por isso. Porque imagina só, a mesma coisa de fazer uma manutenção perfeita, dentro do prazo, o equipamento a rodar, mas gastei R$ 1 milhão. Então não dá certo. Então, como que é feito esse cálculo? Custo total de materiais aplicados pela manutenção, dividido por custo total de manutenção, vezes 100, para saber o percentual do custo de material aí que está sendo responsável pela manutenção.